formação, né? Normalmente são os três referenciais que a gente usa dentro da academia quando a gente vai olhar esse tipo de fenômeno, né? Mas eu diria assim, principalmente com o fenômeno comunicacional, sensível, né, ao mundo. Então, eu posso abordar essa sensibilidade, sim, dentro da psicologia. Eu só tomo cuidado para a gente não misturar as águas, né? Então, não, mas eu queria a sua opinião pessoal. A senhora acha que a parapsicologia, às vezes, trata como questões científicas coisas espirituais? Eu acho que é um terreno muito complicado de você abordar, porque você tem dentro hoje do que a gente, quando vai estudar da história das ciências, e você vai estudar as correntes ditas, por exemplo, ocultistas e as correntes não ocultistas. Eu estou dividindo em dois aqui, mas efetivamente existem aí um núcleo grande, né? Então eu diria assim, há aqui uma confusão que eu preciso começar a entender um pouco o que a gente entende por isso, né? O que é parapsicologia, por exemplo. Agora, se você me disser que nem tudo que nós reconhecemos ou estudamos hoje como comunicação, né, ele hoje está devidamente reconhecido, que existem determinadas formas de comunicação, determinadas formas de sensibilidade para fenômenos paranormais, que elas não estão ainda alcançadas pela ciência, aí sim, aí eu consigo conversar sobre isso. E você, Daniel, como é que vê essa questão da parapsicologia? Bom, eu vejo como uma ciência. O ser humano é uma verdadeira fábrica de energia. O nosso cérebro é uma fábrica de energia. Nós produzimos energia térmica, cinética, o nosso movimento, energia eletromagnética também. Então, evidentemente, se você emite uma energia positiva, se você é uma pessoa otimista, por isso que Jesus sempre fala para nós, tem de bom ânimo. Procurar isso numa concordância bíblica, você vai encontrar inúmeras vezes. A alegria no Senhor é tua força. Então, isso realmente favorece que você atraia coisas boas, não é a lei da atração, mas é um princípio de semeadura. Eu amo e sou amado, eu abraço e sou abraçado, eu acolho e sou acolhido, né? Então, o poder das nossas palavras pode modular essas frequências que nós temos. Por exemplo, foi feito um experimento, eu achei fantástico também, um japonês, eu não lembro agora o nome dele, mas ele escreveu um livro sobre a influência das moléculas d'água, mediante coloca um copo d'água perto da voz do Hitler, né? Aí você congela aquilo ali e fotografa, você vê o cristal da água todo deformado. Aí você coloca próximo de uma música clássica mais serena, não estou dizendo tocar um Mahler, né? Mas uma música clássica mais serena, só um Beethoven, um Bach. De repente aquela tá mais harmonioso, o cristal de água tá bonito. No Brasil, uma professora fez uma experiência, eu achei incrível. A gente procura na internet. Tá bombando. Do arroz, né? Do arroz. Tá lá no site do G1 da Globo. Isso, do G1. Quer dizer, você emite uma carga negativa para o arroz, são iguais, é a mesma substância. Um fica bonito, fica lindo, o outro ficou embolorado. Então, existe poder nas nossas palavras que influenciam nas nossas emoções. A emoção influenciada, ela causa uma mudança do nosso quadro, do nosso campo energético. Então, evidentemente, você vai acabar atraindo coisas ruins para a sua vida também. Então, nesse sentido, a parapsicologia ela vai estudar a formação desses campos e a ligação desses campos de energia com o nosso dia a dia. Eu acredito na parapsicologia, tem muita coisa legal, sim. Então, bom. E reter o que é bom, né? Tá, mas você não é igual ao Padre Quevedo que não acredita no diabo, né? Não, não acredito. A Bíblia diz que sim. O Padre Quevedo é um extremista, né? É outra história, né? Mas tem muitos fenômenos que são naturais. Porque tem muitos fenômenos, na verdade, que são naturais e são ditos como sobrenaturais, pela nossa falta de conhecimento. Não, para ele tudo Aí colocar toda a farinha no meu saco é difícil, né? Bom, doutora Pazinato, vamos imaginar que a senhora esteja lá na sua clínica, ou dando aulas, né, que a senhora hoje é mais professora do que outra coisa, né? E um aluno a procura e diz assim, olha, eu preciso de uma orientação particular. A senhora pergunta, por quê? Porque quando eu era adolescente eu me envolvi com feitiçaria e acabei vendendo minha alma pro diabo, e agora eu estou apavorado, eu preciso sair dessa. Como é que a senhora ajuda essa pessoa? Olha, primeiro que é mais comum do que se imagina, né?
A adolescência e o começo da vida adulta, ela está cheia de determinados tipos de vivência com esse tipo de relato, né? Eu tenho pactos eu tenho uma linguagem apropriada, né? E a gente fazendo paralelos, você vê muito dos textos da Idade Média, da entrada na modernidade, né? De uma literatura escrita muito próxima disso. E quando ele coloca isso para a gente, né? Normalmente a escuta é uma escuta de quão o mundo do jovem, né? E o mundo da adolescência, ele transita muito pelos conceitos da energia, por exemplo, de uma fantasia lotada de energia, de poderes. Então, a gente tem um pouco essa escuta, né? É interessante também a gente pensar a neuropsicologia ou até as influências da física quântica na construção da neuropsicologia, né? Que aí ela vai explicar os fenômenos que estão dentro do átomo. E aí a gente vai olhando hoje, tudo isso vai modificando bastante, inclusive as questões já da neuropsicologia, da construção das fantasias, das substâncias químicas, né? Das questões energéticas do cérebro, elétricas. Tudo isso são assuntos bem interessantes que vão nos permitir entender um conjunto grande de fenômenos. E especialmente na construção das fantasias do mundo adolescente, do mundo do jovem adulto. A entrada na maturidade, ela realmente provoca crises nesse sistema, né? Porque um ser humano vai se colocar de outro ponto de vista. Nesse momento de crise, alguém vai rever a própria história e vai se interessar pelo estudo desses fenômenos, às vezes vai tentar entender o que aconteceu consigo. Este é um momento muito bom da gente conversar sobre tudo isso de diferentes pontos de vista, né? Então, para nós na psicologia é bem interessante trabalhar tudo isso, e aí, inclusive, se é um aluno de teologia, ele vai tentar rever as leituras bíblicas, mas também já a partir de uma vida adulta que já tem um certo criticismo e um lugar social que é muito interessante, né? Já não é mais aquele ligado às fantasias e ao sobrenatural com um conjunto enorme de construções que vai dos gregos, passa pelo Hades, passa pelo mundo, vamos dizer assim, de Israel. É muito interessante ver como é que a cultura toda vai construindo tudo isso na adolescência, cria um mundo fantástico. O que é sério ou não nisso, eu acho que aí a gente precisa olhar com muita calma. Tá bom. Daniel, e se alguém te procura com a mesma queixa, do tipo, fiz um pacto com o diabo, mas eu quero cair fora, dá, não dá, pode, como é que não é, qual é o ritual? Não existe ritual. A Bíblia deixa muito claro, João capítulo 8, verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Acabou. Moisés passou muito tempo no Egito, foi o berço do satanismo moderno, no Antigo Egito. Né? E passou, você não vê nenhum processo de libertação que Moisés teve que fazer dentro de um contexto ritualístico, né? O próprio José também ficou cativeiro no Egito durante tanto tempo, né? Dos 17 aos 30 ele recebe o anel de poder, né? Então, um período muito longo, muito dilatado, imerso naquela cultura, mas eu não vejo José fazendo nenhum rito de libertação. Então hoje eu vejo ministérios, e eu respeito, que tem o rito de libertação, né? No meu caso, funcionou, que eu vim de um universo ritualístico. Então quando me apresentaram um ritual de libertação, aquilo foi palatável para mim, eu compreendi aquilo melhor. Mas se eu venho de um cenário que não tem rituais, eu vou achar aquilo uma loucura. Então Deus, ele usa isso na sua multiforme graça, né? Então Deus, ele pode usar cuspilama para curar alguém, mas você não pode colocar aquilo como regra, né? Não pode fazer da rema virar regra, porque aí virou bagunça, né? Então, o diabo durante muito tempo, para aproveitar isso, uma coisa rápida, ele passou despercebido pela história. Se observar a história dos acádios, os babilônios, os persas, sumérios, especialmente os sumérios, foi a primeira grande civilização importante na Mesopotâmia, desenvolveu os cuneiformes, então a primeira forma de escrita. Então nós temos o registro. Os sumérios, por exemplo, eles tinham um rei, que era rei e sacerdote, e era um sistema politeísta, mas eles não tinham a figura diabólica. A figura do diabo não existia. Há cerca de 4.000 a.C. não existia essa
essa figura do diabo, né? Ele veio aparecer depois. Na verdade, era tudo Deus. Então, quando Deus estava feliz, tudo rolava bem. Boas colheitas, fartura. Quando Deus, a face zangada dos deuses, as coisas iam más. Então, faziam rituais ou para aplacar a ira dos deuses, ou então para agradecer pela dádiva recebida. Jesus, ele vem desmascarar o diabo. Ele fala exatamente quem ele é: roubar, matar, destruir, pai da mentira, dragão, a serpente. Nós vemos até a sua imagem física muito elucidada no Novo Testamento, né? Dragão, serpente, chifre, ou seja, ele se afastou de Deus, era um anjo, mas é a planta longe da luz, ela perde o vício, perde a beleza, perde as propriedades, perde o perfume. Se afastar de Deus, você está lascado, né? Então, a primeira orientação que eu daria para essa pessoa é saber: Jesus pode te libertar, sim, mas a questão não é ser liberto apenas, não é estar em pé, é se manter em pé. Esse é o maior desafio do cristão, né? É se manter em pé. E para se manter em pé, você tem que fazer vigiar e orar sem cessar, que a Bíblia diz. Porque a gente hoje estigmatiza e fecha numa caixinha, achando que o pacto com o diabo é o grande problema. Mas temos alianças humanas que são tão nocivas quanto, né? Sem dúvida. Você faz uma aliança com alguém que é corrupto, né, que te oferece dinheiro para você favorecê-lo de alguma coisa, está criando um pacto, uma aliança, né? Então você pactua com aquele erro, você está cometendo um pecado muito severo, pecado contra a sua liderança espiritual. Veja bem, liderança legítima, tá? Não estou dizendo profissional da fé ou falso profeta. A Bíblia diz que rebelião é como pecado de feitiçaria, tá ligado ali, é como se fosse do demônio. Então não é um pacto com o demônio, mas se você se rebelar contra uma liderança espiritual legítima instituída por Deus, você colhe uma consequência. Você colhe assim que se você se associar com um homem ou com uma mulher que está no caminho errado e você tem consciência disso, você vai pagar um preço por isso também. Existe uma consequência, todas as suas ações têm uma reação. E nem sempre é demônio. Caim matou Abel, não foi demônio. Os irmãos José traíram José, não foi demônio. Os fariseus tinham inveja de Jesus e não foi demônio. O povo que gritou, crucifica para Jesus, né, não tinha demônio, influência, não fala nada. É a alma humana que é estimulada muitas vezes pela maldade que já está dentro de nós. Então o diabo, ele não cria, por exemplo, a inveja, né, dentro do ser humano, mas ele pode potencializar a inveja, uma vez que já está aqui dentro. Então nós temos que buscar ter um coração santo. Aqui é o maior campo de batalha, né? E eu vejo hoje pessoas muitas vezes caindo em engodos, como Abimeleque enganou tanta gente, né? Foi lá: sou irmão de vocês, carne da mesma carne, osso dos ossos, sou irmão, deixa que eu governe vocês. Primeira providência que ele faz, ele recolhe uma oferta da galera, 70 peças de prata, manda matar todos os herdeiros que poderiam ser sucessores do trono, né? Exceto Jotão, porque Deus está no controle de toda a história. Então Abimeleque, ele enganou o povo, né? Não foi o demônio que capacitou ele, foi uma engenhosidade humana para enganar seres humanos. Então nós temos que buscar mais uma vez discernimento de espíritos, né? Para você observar se o discurso daquela pessoa é compatível com o caminhar dela, né? Então, se você estiver se alimentando com uma fonte contaminada, você vai passar mal. Então a questão não é me convertir e tal, ok, agora você tem que se alimentar de fontes puras. Que hoje eu vejo, pastor, muitas pessoas dos meus cursos, seminários que eu ministro, falam para mim e reportam claramente: hoje a igreja está destruindo muito mais que o diabo. Você pergunta: quem foi ferido pelo diabo? Levanta a mão. Uma outra pessoa. Quem foi ferido pela igreja? A igreja te machucou? A igreja tem que ser um celeiro de amor, um local de acolhimento, que prega o perdão e vive o perdão, que prega o amor, que vive o amor. Aí eu vejo quase todo mundo levanta a mão. Quer dizer, nós precisamos hoje de uma segunda reforma. Claro que existe honrosas exceções, honrosas e raras exceções, que é o remanescente fiel. É como Isaías fala: no final dos tempos, os homens decentes, corretos, honestos serão raros como o ouro de Ofir, né? Então, essa raridade que hoje existe nos dias de hoje, está faltando amor. Vivemos uma época que o amor tem se esfriado. Jesus nos trouxe uma palavra perturbadora: haverá, pois, fé na terra quando o Filho do Homem voltar. A fé está esfriando. Então a gente tem que se afastar de pessoas tóxicas. Eu sempre oriento: você se converteu, você tem que se manter. Brasa fora do braseiro, ela esfria. Você se cerca de pessoas que estão na mesma pegada que você. Paulo, ele vai aconselhar Timóteo: olha, nos últimos tempos, fique esperto, vai ter gente avarente, soberbo, blasfemo, desobedientes. Desses você se afasta. Você fica longe, sai fora da roda dos escarnecedores. Paulo chega também a falar, né, que se alguém dizendo-se irmão for maldizente, for mentiroso, for beberrão, cai fora, nem senta à mesa com ele. Então nós devemos buscar não nos contaminar. Isso é a vida de santidade. Procurar olhar para Jesus e aí sim
você será forte nele, maior aquele que está em nós que aquele que está no mundo. É fácil a gente recitar o versículo, mas para você ter direito, né, para poder usar isso como uma verdade na sua vida, você tem que viver a Cristo. E senão, é tudo ilusão. Você continua achando que está servindo a Deus. Tem um livro chamado Cristianismo Diabólico, eu indico às vezes para as nossas ovelhas, que coloca uma realidade perturbadora. Muitos cristãos sem Cristo. Muita gente que está na igreja há 30 anos nunca teve uma experiência com Deus, nunca ouviu a voz de Deus, está ali mecanicamente apenas. Temos que resgatar uma fé genuína. O tempo está acabando, o tempo está terminando. E no final quero deixar uma mensagem de reflexão para o pessoal. Legal. Doutora, e voltando àquela ideia de quem procura a senhora e tal, de ter ajuda, pode acontecer de chegar alguém e falar assim, olha, eu fiz no passado envolvimento com as trevas e tal, até fiz pacto de sangue, não sei o quê, enfim, e agora eu estou sendo assombrado ou assombrada, né? Então no meu quarto eu acordo de madrugada, eu tenho uma presença lá e eu fico apavorado e eu não consigo gritar e tal. Como ajudar alguém assim? Olha, acho que primeiro a gente começa com a escuta do que está efetivamente assombrando essa pessoa psicologicamente. Pelo menos se ela me procura assim, este é meu lugar de escuta, né? Então a minha escuta é o que é que realmente está assombrando, o que é que para ela é alguma coisa que impacta e causa terror, causa medo, causa pânico. Então primeiro a minha escuta é nesse sentido, né? Depois eu digo que se algo vai ficando dessa maneira, é muito provável que essa pessoa, às vezes, ela manifeste uma determinada vontade de olhar isso do ponto de vista religioso, né? Então aí a leitura efetivamente é uma outra leitura, né? E aí se é de acordo com a cultura cristã, então a gente vai buscar o olhar da cultura cristã para este tipo de fenômeno que efetivamente não coincide necessariamente com o da psicologia. Mas, e aí, como é que a senhora faz? A senhora é as duas coisas? Vamos dizer que eu tenho alguma coisa muito clara para mim. Quando eu estou atendendo como psicóloga, eu estou atendendo dentro dos referenciais da psicologia, né? Quando as pessoas me procuram dentro de um outro ponto de vista, que é para eu poder trabalhar com essa pessoa a partir de um referencial que é cristão, então o acordo é um outro e aí a minha escuta é bem diferente desta que eu estou colocando, porque ela vai além meramente daquilo que a psicologia como profissão e como ciência me permite trabalhar. A senhora acredita em fantasma? Depende do que você chama de fantasmas, mas se eu acredito em fenômenos que não são visíveis apenas a olho nu, sim, eu diria para você que sim. Fantasma, que assombra as casas e tal. No Discovery Channel, que parece um canal de documentários, séries e tal, tem um monte de programas sobre casa mal assombrada. Não. A senhora não acredita em fantasma? Não. Neste ponto de vista, não. E você? Pode haver uma manifestação demoníaca, agora fantasma, alma penada, espírito desencarnado, isso não. Uma entidade pode estar ali mediante uma legalidade oferecida para ela. Uma vez eu fui visitar uma família no bairro da Liberdade e ela abriu uma porta. Ela começou a jogar aquele Ouija, né? Começou a fazer invocações, né? A felicidade dela, entre aspas, é que ela não sabia fazer invocação corretamente, né? Porque na alta magia se usa uma linguagem para isso, né? Que supostamente seria a linguagem que Deus utilizou para a criação do universo. Ele usou um idioma para aquilo, né? Então, supostamente, seria uma língua que os anjos caídos revelaram ao homem, que eles chamam de Enochian, né? Então, ela pegou uma chave de Enochian, mas estava incompleta, mas ela estava invocando entidades. Então, ela chamou para si. E é claro que aquela entidade começou a atuar naquela casa, causando uma série de fenômenos que eles não podiam explicar. Foi uma das possessões demoníacas que eu vi mais sinistras. Ali a coisa, o bicho pegou. E como é que você fez? Eu vou resumir, porque essa é uma história complicada. Bom, eu visitei a casa, fui com 4 intercessores juntos, e chegamos por volta de umas 4 horas da tarde, bairro da Liberdade. Interessante fazer libertação na Liberdade, né? E até trocadilho. Aí chegamos o que eu fazia? Eu acabei aprendendo, tentativa e erro. Deus sempre nos ensina, sempre nós vamos aprender. O que eu fazia? Quando eu sou convidado para visitar uma família que supostamente tem um demônio, eu unjo a minha mão. O óleo de êxito, o óleo que Deus deu, a receita de Deus,
ungiam o tabernáculo, os utensílios, os sacerdotes, os reis. Então, normalmente, quando eu tocava naquela pessoa, o demônio manifestava, se houvesse algum demônio. Normalmente acontecia aquilo. E eu jejuei, me preparei, né? Certas casas famílias. Só que quando eu cheguei lá, peguei a mão para a menina, ela ficou quieta. Falei, pô, aí veio que coisa na minha cabeça, né? Não é demônio. E ficamos lá, tomamos um chá com eles. Por volta de 7 horas da noite, não era horário de verão, tá ficando escuro, né? Nós estamos nos despedindo, indo embora, tal, né? Foi um equívoco, né? De repente a menina, há uma transformação realmente. A canalização, ela é preconizada por uma transformação do semblante da pessoa. Tem músculos faciais que nós não temos controle. Mudou o semblante, dilatação de pupila, né? Ela ficou numa posição que pelas leis da física ela iria cair, né? E ela produziu uma voz assim muito poderosa, um grave muito acentuado, e olhou bem nos nossos olhos assim: vocês vão morrer todos hoje, ninguém vai ficar vivo aqui. Mas o demônio falou com tanta convicção, naquele momento eu acreditei. Falei, pô, o demônio falou com convicção, né? E aí, falei com os intercessores, acho que é a hora, né, de vocês intercederem, é a deixa, né? E eles ficaram assim paralisados, talvez nunca tivessem visto uma manifestação demoníaca para valer. O filme Exorcismo de Emily Rose conta uma história de um fato que nunca foi explicado nem mesmo pela ciência, né? Podem pesquisar a história, né? Já a Invocação do Mal tem prós e contras aí, mas o Exorcismo de Emily Rose não. Então eles ficaram assim congelados, a luz apagou. Né? Não é que acabou temporariamente. Sabe aquela época dos apagões em São Paulo? Deu um apagão em todo o bairro da Liberdade. Quando você vai orar por uma entidade, olhos abertos, não fecha o olho não. Mas naquele momento, olho fechado ou aberto não mudava nada. Podia esticar minha mão, não vinha a minha própria mão. Então, sem luz, né? O demônio gritando que vai matar, intercessor que não intercede, né? Eu vou ser sincero, gente, claro, rolou um medinho, rolou uma situação embaraçosa. Então a sensação que eu tinha é que o demônio fosse dar a volta e gritar no meu ouvido: te peguei, né? Então fugi, fiquei atrás, coloquei as costas numa parede, né? E comecei a orar, né? Senhor, me protege, o que eu vou fazer, né? A mãe, o pai gritando, e de repente começaram a voar uns objetos. Eu não sei se era o demônio jogando, ou estava voando tipo poltergeist, né? Mas começou a vir umas panelas perto de mim. Reuni toda a fé que eu tinha e falei: Senhor, que caiam 1000 panelas à direita, 10.000 à esquerda, que eu não seja atingido. E orei ali, e de repente houve um silêncio. Aquele silêncio foi quebrado pelo choro da menina, né? Ela começou a voltar a si, e acendemos lanternas lá, a vela que eles tinham, que continuou sem energia, e vimos as legalidades que ela tinha dado, né? Aí, mediante aquilo, ela pediu perdão para Deus: pecado confessado, pecado perdoado, vai e não peques mais, o que Jesus disse para a mulher adúltera. Só que os intercessores foram embora. Aí quando eu encontrei com eles no outro dia, pô, irmão, se largaram na mão lá, maior situação sinistra lá com o demônio, né? Quase levou uma panelada na cara. E aí os intercessores, não, assim, tinham direção de orar, só que a gente tinha que orar no monte, Daniel. A gente foi procurar um monte, no Vale do Iberá. Quer dizer, parece piada, mas lamentavelmente não é. É um fato real. Mas essa direção não veio de Deus? Não veio de Deus, estavam com medo. Estavam com medo e usaram isso do subterfúgio. Foram pro monte. Foram pro monte. Tem um monte na Liberdade, é um bairro plano, que está no alto do prédio, então. No prédio do Banispo. Infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer aqui a doutora Patrícia Pazinato, nossa psicóloga de plantão, professora, por sinal, e também ao Daniel Mastral, né, que é o líder do Ministério Guerreiros da Luz. Você queria dar uma palavra final? Posso rapidamente? Ok. Jesus tem uma conversa com Pedro antes dele ir para a cruz. Pedro caminhou com Jesus, andou com Jesus, viu os milagres, ouviu as pregações. Um pouco antes de ir para a cruz, Jesus chama Pedro: Pedro, Satanás pediu que você fosse cirandado como trigo, fosse peneirado como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E aí, Jesus ainda fala: quando te converteres, Pedro, presta atenção, está escrito textualmente nas Escrituras, quando te converteres, confirma os seus irmãos. Em algumas traduções, fortalece os seus irmãos. Pedro não era convertido. A Bíblia deixou muito claro: quando você se converter, mesmo a gente estando dentro da igreja, muitas vezes declarando que Jesus é o nosso Senhor, se não há uma entrega de coração, você ainda não se converteu. Conversão é mudança de rota. Tanto é que Pedro nega Jesus 3 vezes. Quando pela última vez os olhares se cruzam, Pedro fica constrangido, chora amargamente, e Jesus estava apanhando nesse momento, mas ele procura Pedro: Pedro, eu não desisti de você. No final, João capítulo 21, pesca milagrosa, depois de terem jantado, Jesus já está ressurreto, a 3ª vez que ele aparece ressurreto, né? Depois de terem jantado, olha a gentileza, o cavalheirismo, né? Não foi durante a janta, porque Jesus podia dizer: Pedro, lembra quando você me negou? Pois é, agora você vai enrolar, vai engolir uma espinha de peixe agora, vai engasgar. Não fez isso. Depois ele falou: Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes para Pedro. 3 vezes Pedro negou, 3 vezes Jesus pergunta. Nas primeiras vezes,
Pedro parece que não entende a pergunta. Ele responde, sim, eu te amo, mas ele responde filéus, ele responde como amigo. E a pergunta de Jesus, você me ama, ágape, incondicionalmente. Na terceira vez, Pedro entende. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Confia nos meus irmãos. Cuida das minhas ovelhas. Então deu um comissionamento. Então o fato de você estar numa igreja não faz você um crente. É como você entrar numa garagem e virar um carro. Não vira. Você tem que ter um compromisso com Deus. Vivemos um momento histórico, meus irmãos, que não dá mais para brincar de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo, ele é diabo de verdade. Então, se você brincar de ser crente, você vai ficar aqui. Eu acredito que nós estamos muito próximos do final dos tempos, não dá para a gente pontuar, vai ser essa ou aquela data, mas os sinais se emolduram ao nosso redor, e é melhor que a gente não fique aqui para o momento da ira de Deus, né? Embora eu espero que a gente seja arrebatado antes, na primeira metade da tribulação. Então, eu acho que vai ser no meio. Vai ser no final? No meio. No meio, exato. O meso. Eu acredito nessa posição. Porque tem que queimar esse joio no nosso meio. Se fosse arrebatamento agora, a gente nem daria a falta do povo. Cadê aquele irmão? Sei lá, tá viajando. Né? Então vai ter que passar. Então, te prepara por impacto e você só vai subir se você dobrar o joelho e adorar o único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Doutora Patrícia, uma última palavra da senhora? Não, eu só queria agradecer a oportunidade, dizer que eu penso que